Pessoal, sejam muito bem-vindos, bom dia. Eu não estou vendo todo mundo, estamos hoje aí, conexão Taubaté, Taubaté, São Paulo. A gente está transmitindo aí a linha de São Paulo e eu estou aqui no Simão Toro de Taubaté. O pessoal aqui está passando por uma visita, né, da ONA no AME Taubaté e a gente está participando também. Então, primeiramente, eu queria dar bom dia a toda a rede Seconce, em especial, o pessoal pediu para não esquecer e eu vou falar, pessoal do AME de, aonde eu estive? Itapeva, que pediu para mandar um abraço, estivemos lá hoje hoje não, estivemos na segunda e terça-feira, passando por uma visita da SES também, do OPAS. Então, um abraço para o pessoal de Itapeva que apresentou brilhantemente as boas práticas aí de qualidade. Não só eles, mas também um abraço para o pessoal aqui de Taubaté que está passando por visita de acreditação, e assim como toda a rede, né? Atenção primária, os demais ambulatórios, né? E todos os hospitais da rede, assim como a área de apoio, CEDI e o SEADES também. Sintam-se cumprimentadas, tá? A Ticiane, ela está participando de visita diagnóstico lá no CHS e por isso ela não está participando aí da abertura como de praxe, né? Eu espero que todo mundo esteja vendo aí a tela da apresentação. Então, a gente vai falar de um assunto aí que é comum para todas as unidades ao longo dos processos, né, de visitas, de acreditação e, e também das auditorias que vêm junto com a Secretaria de Estado, acaba sendo apontado e apresentado e muitas oportunidades de melhoria em relação à questão dos indicadores, né? Indicadores, a questão dos planos de ação e os análise, plano de ação e desdobramento, né? Então a gente entende que é algo sistêmico e não algo ruim, mas algo que a gente pode fomentar e desdobrar aí para todas as unidades também. Então a gente teve um mês bem intenso, né, de bastante trabalho. Primeiro, em relação ao sistema de indicadores, foi feita a parametrização dentro do sistema Interact, já está disponível para as unidades também, e ao longo desse mês a gente fez o treinamento é, dentro da plataforma Sequência Educa, a gente vai dar o spoiler aí. Então foi um mês bem intenso aí dentro do escopo de processos gerenciais. É, e aí hoje a gente começa a webinar que tem esse objetivo da gente bater um papo, né, sobre a importância do indicador, como que a gente escolhe, seleciona, realiza uma análise, plano de ação e uma navegação guiada dentro do sistema, e depois a gente já vai disponibilizar o link para vocês dos dois módulos que estão disponíveis já para treinamento dentro da plataforma Sequência Educa, tá bom? Vamos lá então, pessoal. A gente vai se apresentar para quem não conhece ainda e para quem já conhece também, fazendo aí as boas práticas que a gente começou a desenvolver no encontro de boas práticas. Eu sou o Bruno, estou como coordenador corporativo de processos gerenciais, sou engenheiro de produção de formação, sou homem, 1,70 de altura, estatura mediana, tenho cor parda, olhos castanhos claros, cabelo castanho escuro. Em geral, eu uso óculos redondo, sou especialista em administração hospitalar, estou concluindo o gerenciamento de projeto, ambos pela FGV, também com especialização em excelência operacional, técnica de instrumentação, Green, Black Belt, em Lean Six Sigma, auditor interno e líder do sistema de gestão da qualidade, tá? Se quiser também saber mais, é só apontar aí para o QR Code que está aparecendo na tela que podemos trocar ideia aí nas redes sociais, em um momento oportuno, tá? Aline, por favor, fique à vontade para se apresentar. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa webinar.
né? Hoje a gente está com o nosso mestre apresentando o mundo dos indicadores para a gente, nosso professor aqui da qualidade corporativa. Então, eu sou a Aline, eu sou analista sênior de processos gerenciais aqui na qualidade corporativa. Eu sou biomédica e me especializei em gestão de saúde, tá? Logo aqui embaixo também tem o meu QR Code, eu deixei o restante das minhas informações de estudo, onde eu já trabalhei dentro do meu QR. Então vocês acessem para a gente trocar mensagens, bater um papo, a gente sempre compartilha bastante informações no nosso LinkedIn. O Bruno compartilha as ideias, aonde ele esteve, quais foram nossos projetos que a gente fez ao longo dos anos, né? Hoje já é dia 28, então a gente já está finalizando mais um mês, daqui a pouco é dezembro, acabou tudo que a gente já, né, programou, foi feito com muita excelência, e aí a gente volta para um ano renovado, cheio de projetos novos, que a gente espera que todos vocês estejam conosco sempre, porque é muito importante a presença de vocês aqui, tá? Porque a gente aprende com vocês, vocês aprendem, né, aqui com a nossa equipe também, e a gente sempre tem que compartilhar todas essas informações para crescermos juntos, né? Eu não fiz minha autodescrição, então eu vou fazer também. Eu tenho 1,60 m, tenho a pele clara e o cabelo claro, os olhos claros e eu uso óculos, tá bom? E é isso aí. Então, sejam bem-vindos, aproveitem muito o nosso curso. Primeiramente, o Bruno vai fazer, né, toda a parte teórica da nossa apresentação e, posteriormente, no final, eu vou demonstrar para vocês como que funciona o nosso sistema informatizado. Tá? Vocês também não precisam se preocupar caso eu passe muito rápido, porque ainda tem mais um treinamento que vocês vão aprender dentro do Secom Seduca, tá? Então, aqui é só um pedacinho do que a gente construiu para vocês, tá bom? Bruno, é com você. Seja bem-vindo também, né? Porque você está longe, você não está aqui em São Paulo hoje e tenha uma boa condução. Beleza? Vamos lá. Obrigado, Aline. Ah, seguimos então com a apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Temos aí o desafio sistêmico, então, né, da saúde, é, tem a questão da complexidade, né, assistencial, a variabilidade clínica, né, e a pressão por eficiência. Acho que todo mundo aí tem esse grande desafio, porque os nossos recursos são limitados, né, quando a gente fala da organização social de saúde, a gente tem contrato de gestão, né? Então, que já são pactuados, então um recurso fixo e a gente tem o demanda, né? Que geralmente é sempre crescente, é, e além disso, quando a gente fala da demanda, eles solicitam de maneira igual, né, dos contribuintes que pagam impostos, um serviço de qualidade. Então, os indicadores eles vêm e mensuram o resultado da forma como a gente faz a gestão desse recurso, das demandas, né, e como que nós fazemos a assistência, como nós cuidamos desses pacientes, tá? Ah, Vamos lá, próximo slide. Então a gente tem um cenário, né, desse universo de dados, né, do dados que vem de prontuário, desse fluxo de paciente, dos exames, de tempos de espera, de eventos adversos, desfechos clínicos. Então, o grande desafio é como que a gente transforma esses dados em informação, né? E não só como que a gente transforma o dado em informação, mas que a informação seja útil para quê? Para tomada de decisão. E principalmente, qual que é o papel da gestão, né? Então, o grande desafio quando a gente fala da gestão de indicadores é transformar esses dados em informação, em valor assistencial, em segurança para o paciente e principalmente em eficiência operacional, né? É, e eu proponho uma reflexão para vocês. E a gente vai falar isso aí ao longo dessa manhã. Eu não sei se vocês chegaram a ver ou leram dentro do G1, né? É gente que propôs isso lá no Hospital da Mulher, a reflexão, mas aí agora a gente propõe para a rede toda. Teve um caso bem interessante, né? E aqui eu não estou para fazer julgamento ou juízo de valor, é só a reflexão mesmo do papel dos indicadores que poderia ser uma ferramenta bem poderosa
para talvez evitar que acontecesse esse tipo de contaminação, ou então que a resolução ela viesse de uma maneira mais rápida. Teve um caso no Espírito Santo, num hospital oncológico, ah, eu não vou lembrar o município, mas enfim, foi um caso de contaminação que começou misteriosa, né? E teve funcionários, né? Então começou com 33 funcionários contaminados e que tiveram que passar por um processo de internação. Na sequência, na outra semana, foi um caso, o mesmo caso, né? Com 90 pessoas internadas e não se sabia a causa dessa contaminação, com dois pacientes internados em UTI, e isso foi no finalzinho de outubro, né? Por sorte, não teve óbitos, né? Mas tiveram aí 90 funcionários, né? Colaboradores que ficaram internados, além de alguns acompanhantes e alguns que ficaram internados em UTI. É claro que, além disso, a gente tem o fator de risco, né? Quando a gente olha na parte assistencial, de de pacientes, né, oncológicos que poderiam ter um agravamento na condição clínica por conta dessa contaminação, tá? E ao longo aí, quando a gente for falar um pouco mais da parte de análise de indicador, a gente volta nesse aspecto, mas, enfim, eu não sei se vocês chegaram a ter o conhecimento, ouviram também, né, lá no Espírito Santo, esse caso aí emblemático e a forma como o secretário de Saúde também falou, né, da origem, porque a reflexão é tipo, a origem pode ser a água ou pode ser o ar-condicionado, né? Ninguém sabia, a previsão de apuração não foi dado e ficou muito no ar, muito em suspensão. É, o que pode ter acontecido para gerar essa contaminação, tá bom? Bem, mas o que são dados, né? Eu estou aqui no chat já acompanhando também, né? Dados são caracteres, né, alfanuméricos que por si só ele não tem significado algum. Então eu posso falar 7A, né? O que é o 7A? Né, que é um conjunto de caracteres. É o nome de uma rua, é um nome de um endereço, né, é o nome de uma ficha, é uma identificação de um paciente, né? É, informação, é quando esse dado ele começa a ter significado, né? Então, um leito 7A, uma rua 7A, né? O identificador 7A. Então, informação é um dado que ele começa a ter significado, tá? E conhecimento é interpretação, é uma interpretação dos dados, né? E a internalização dessa informação. Então, quando eu consigo interpretar aquela informação de um dado que é carregado de significado e eu internalizo essa informação e começo a colocar em prática, a gente começa a falar em conhecimento, né? Na última webinar que a gente teve a oportunidade de conversar, a gente falou do conhecimento tácito, do explícito, né, da externalização e internalização, então conhecimento acaba sendo isso, tá? Ah, e indicador? Indicador, então, é uma medida padronizada que expressa a performance, né, de um processo, estrutura ou resultado, permitindo comparar, analisar, né, e orientar para tomadas de decisões, analisar as tendências, né, e orientar para a tomada de decisão. Então, o indicador nada mais é do que essa medida padronizada. Lembrando que qual indicador eu uso, como que eu posso escolher, para que eu utilizo esse indicador? O indicador, pessoal, ele surge da necessidade de atender a estratégia organizacional, tá? Ah, ou então responder ao meu fluxo de valor, a minha cadeia de valor, né, o macro processo. Ou seja,
Se não está atendendo a estratégia organizacional, a jornada do paciente, um protocolo específico ou a cadeia de valor, é só uma burocracia, né? Ela, se não responde à estratégia ou a esses requisitos, não faz sentido eu ter um conjunto de indicadores que não dê resposta a isso. Então, ela sempre tem que estar alinhada ao meu processo, à jornada do paciente, ao processo primário, às áreas de apoio, né? As tomadas de decisão dentro do processo organizacional, tudo isso atendendo à estratégia organizacional. Bem, do mapeamento do processo ao indicador, né? Como que a gente estabelece a conexão entre esses processos, protocolos clínicos e métricas que a gente consegue aprimorar a gestão em saúde, né? A gente tem, então, a identificação dos processos chaves, né? Então, esses indicadores, eles têm que estar linkados a esses processos que são chaves, tá? Determinando quais são os processos críticos, a entrega de valor, o que que eu estou entregando para o meu, quando a gente fala em nível de processo, o que que eu estou entregando para um outro setor, para um outro fornecedor, né? Então aí a gente começa a falar também de acordos de níveis de serviço, a pactuação de níveis de serviço, ou então as respostas da performance do meu processo, tá? Quando a gente vai para o aspecto não tão só de engenharia, né, mas quando a gente vai mais para a parte assistencial e fala de protocolos, né, fala de linhas de cuidado, como que eu estou verificando a efetividade do meu protocolo? Então, eu tenho indicadores que são relacionados, um conjunto de indicadores para verificar a efetividade do meu protocolo ou a resolutividade do meu plano terapêutico, tá? Então, eles têm que estar linkados sempre aos processos chaves e quais são os processos críticos. Se não responde, se não faz sentido, não tem por que ter indicador dentro desses processos que a gente considera crítico, ou seja, o que eu entrego de valor. Tudo bem, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, tá? Então é sempre assim, associar os indicadores que são relevantes para o processo, garantindo que eu tenha mensuração adequada dos resultados, tá? Então, mapeio esses indicadores. Então, etapas, o que que eu estou considerando crítico, tá? Então, numa admissão, imaginando a jornada do meu paciente dentro de um serviço, que pode ser na atenção primária, na atenção especializada, né, nos ambulatórios ou até mesmo no hospital. Num processo de admissão, o que que seria crítico, né? Ponto crítico, o que que eu posso mensurar? O indicador do tempo de espera para atendimento até a internação ou até a alta desse paciente. Então, no processo de admissão, seria esse um indicador considerado crítico. Tá? Num atendimento, a taxa de absenteísmo, quando a gente está falando de atendimento ambulatorial. E num desfecho clínico, a gente pode estar falando, então, da aderência ou efetividade do plano terapêutico. Monitoramento e ajuste. Então, a gente utiliza esses indicadores para avaliar a eficiência dos processos e implementar melhoria contínua. Bem, as demais etapas de um fluxo de vida do indicador seria a formalização, o estabelecimento de metas, a inserção, né, da ficha de indicadores e metas em sistema informatizado, a medição, a análise, plano de ação, monitoramento desse indicador ao longo, né, do ano e a revisão periódica, né, com a revisão de metas, com a revisão da estratégia de medição ou até mesmo a inativação desse indicador quando ele passa a não fazer mais sentido dentro do meu processo, dentro da estratégia organizacional ou então dentro da cadeia de valor, como nós falamos anteriormente. Aqui eu apresento para vocês o modelo da ficha de indicadores, tá? Ela é muito parecida com que as boas práticas e que já é utilizado em todas as unidades e alinhando e deixando ela harmonizada e muito parecida com o sistema informatizado, né, dentro da plataforma do Interact,
para que essa ficha ela possa responder a todos os campos e a maioria dos campos. Então a gente acabou fazendo uma harmonização do que já é utilizado hoje pelas unidades, algumas adequações dentro do sistema para que respondesse ao que já existe hoje, né? E ficou padronizado dessa forma as nossas fichas de indicadores. Bem, e quais tipos de indicadores a gente tem dentro da organização, tá? Então, no nível macro, dentro da diretriz corporativa agora de gestão de indicadores, e a gente não entra em detalhe, tá? O detalhe ele pode ser feito pelas unidades dentro dentro de um manual que pode ser desdobrado dessa diretriz. Então, a diretriz a gente vai ter um conjunto de indicadores que são táticos, estratégicos, táticos e operacionais. Então, estratégico eu dentro da corporação, né, em nível estratégico, quando a gente fala de superintendência ou até mesmo da presidência, quais são os conjuntos de indicadores que precisam ser observados e utilizados, né, para tomadas de decisão. Em nível tático ou até mesmo estratégico local, vai ser desdobrado, então, qual que é a estratégia, aonde a gente quer chegar e como que a gente vai fazer isso. E o nível operacional é o desdobramento, então, do nível tático, mas como que vai ser operacionalizado na ponta, tá? E aí a gente também tem essa opção dentro do sistema e, e aí pode ser desdobrado, que gera muita dúvida, né? O que que é um indicador de estrutura? O que que é um indicador de processo, né? O que que é um indicador de resultado, né? Bem, pessoal, se alguém tinha dúvida, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais fácil. A Aline está perguntando se poderia compartilhar a ficha técnica. Aline, se eu não me engano, a ficha técnica ela já está vinculada e depois a Aline pode até conferir com vocês, tá? Ela está vinculada junto com a diretriz de indicadores, se eu não me engano, está como anexo o modelo da ficha do indicador, tá bom? Bem, indicador de estrutura, pessoal, é de recurso instalado, tá? O recurso instalado na minha instituição, né, no meu serviço. Ou seja, são recursos humanos, são recursos técnicos, são recursos, né, de infraestrutura, são recursos físicos mesmo, tá? Então, como que eu vou classificar esse indicador de estrutura? Então, é só lembrar, é recurso. Tudo que for relacionado a recursos, né? Tipos de recursos humanos, recursos físicos, recursos técnicos, eles são indicadores de estrutura. Então, taxa de ocupação de leitos, né, é um indicador de estrutura. Por quê? Porque eu estou falando de leito, leito físico, leito operacional, leito, né, estrutura, está relacionado à minha estrutura. Então, ele é um indicador de estrutura. Número de profissionais treinados. Poxa, mas é de estrutura de processo. Estrutura. Por quê? Recurso, mão de obra. Então, número de profissionais treinados. Indicador de estrutura, tá? Percentual de equipamentos críticos disponíveis, né, no meu parque tecnológico. Quando a gente fala, então, de indicadores da engenharia clínica. Indicador de estrutura. Tudo bem? Indicador de processo é o como fazemos, tá? Então, tem estrutura, indicadores de processo, é o como nós fazemos, tá? Indicadores de processos podem ser aderência ao protocolo de higiene de mão, tempo de giro de sala, tempo de setup de leito, tempo de higienização. A maioria desses indicadores que estão relacionados a tempo vão ser de processos, ou seja, como nós fazemos, tá? Então é sempre lembrar o como fazemos, indicadores de processo. Tudo bem? Indicadores de paciente com plano de cuidado atualizado, entre outros. Então, recursos instalado, indicador de estrutura. O como fazemos, indicadores de processo. Agora, quando nós falamos de indicadores de resultado, aí a gente está falando de o que nós entregamos, tá? Então, por exemplo, taxa de mortalidade, né, hospitalar, enfim, que seja,
é um resultado, né? Então, indicadores de resultado. Média de permanência é um indicador de resultado. Taxa de infecção é um indicador de resultado. Resultado, então, ele está relacionado ao que nós entregamos. Tudo bem? Eu acredito que agora faça um pouco mais de sentido, porque até eu, quando comecei a trabalhar nessa parte de informação, tinha dúvida de como classificar o indicador em relação ao que é processos, o que é resultado. Aí a dúvida sempre começa aí, né? O que é um processo, o que é um resultado? O que é estrutura e o que é um processo? Então, é sempre lembrar, indicador de estrutura em relação ao recurso instalado. Indicador de processo, o como nós fazemos. Indicador de resultado é o que nós estamos entregando. Desfecho, saídas, entregas. O que estou entregando são indicadores de resultado. Tudo bem? Eu espero que tenha dado um pouquinho mais de clareza quando a gente faz a classificação do que é estratégico, tático, operacional, e não só isso, mas também indicadores de estrutura de processos de resultado. Tá, pessoal? Seguindo metas, né, é o ponto desejado, é onde a gente quer chegar, né? Então, a gente utiliza, é um compromisso que a gente tem com a organização. Então, metas definidas, a gente utiliza o método SMART, né? Então, o indicador e as metas, elas têm que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, ou seja, tem que ser claro, objetivo, tem que ser possível de medir, tem que ser realista, ela tem que estar conectada com o propósito da organização e do serviço local e tem que ser temporal, ou seja, o prazo medido no tempo. Aí eu dei até um exemplo aqui embaixo, como que a gente pode definir uma meta, né? É, e ela aqui ela fica bem clara, né? Então, reduzir em quanto, né? Em 15%. O que? O tempo médio de espera. Onde, né? No ambulatório. Em qual especialidade? Na clínica médica. Aí, quando a gente fala temporal, em qual prazo? Até 15 de dezembro de 2025. Então, note, a gente deu clareza de maneira objetiva, né, que é possível medir, realista, né, conectado com o propósito local, né, nesse exemplo que a gente está dando, e o prazo também, ou seja, o período de tempo. Então, o indicador eu vou colocar, beleza, vai fazer o quê? Eu vou aumentar, eu vou diminuir, eu vou fazer, em quanto tempo, em quantos por cento, onde? Então, coloquei, vou estabelecer um indicador, né? Vou colocar uma meta. Ok, então ela tem que atender esses requisitos. Ser específico, ser mensurável e é mensurável? É mensurável. É atingível? É atingível. Quantos por cento, né? É relevante? É relevante. Tá. O que que eu vou fazer então? É diminuir o tempo, aumentar o tempo, reduzir a fila, aumentar a fila? Ok. Em quantos por cento? Em qual período de tempo? Tá? Então, sempre que for definir algum indicador ou ainda alguma meta, ela tem que atender a esses requisitos. Bem, seguindo adiante, aí falando aí um pouquinho de análise e plano de ação, né? Então, é um processo estratégico para transformar esses dados em resultados, né? E a gente promover, então, a melhoria contínua na saúde, tá bom? Aí, quando a gente fala da questão da análise e do plano de ação, a gente vai reunir informações que são relevantes para garantir uma análise precisa e confiável. Tudo bem, pessoal? E quando a gente fala da questão da análise, da questão da medição, e só voltando um pouquinho, aqui a gente começa então a fomentar a questão da cultura da melhoria contínua, tá? Da cultura e a cultura da qualidade, né? Por quê? Porque quando a gente mensura e coloca e começa a fomentar isso, né?
a gente deixa de entender e pensar que é apenas uma obrigação e uma burocracia, aí passa a viver isso como estratégica, como estratégia mesmo, né? Então a gente começa a fomentar a cultura de melhoria contínua também, a cultura da qualidade e a cultura de gestão por indicador, tá? Bem, então a gente fala então da coleta de dados, né, dos indicadores, então reunir as informações que são relevantes para garantir uma análise precisa e confiável. Na análise de resultado, então, a gente tem a interpretação desses dados, tá? Identificando, então, padrões, tendências das áreas, e identificando pontos que necessitam de interação. E aí a gente começa a falar de fatores contribuintes, que vocês vão escutar bastante nos treinamentos, vão escutar e ler nas diretrizes, por quê? A gente tira um pouquinho a questão dentro dessa parte de análise, falando de causas, porque a causa dá uma ideia de que é uma coisa ruim, é uma coisa que não é bacana. Então a gente fala de fatores contribuintes. Ponto. Por quê? Fatores contribuíram para a manutenção, para continuar tudo a mesma coisa. Fatores contribuintes que foram positivos e melhorou a minha performance, ou então fatores contribuintes que não foram bons, positivos e diminuíram o meu resultado, tá? E para isso a gente utiliza dentro do sistema e fora do sistema também o Ishikawa, tá? Com 6 M's, mão de obra, meio ambiente, materiais, máquina, medição e método, mas que vocês vão ver que no sistema ele pode ser adaptado e que gera o efeito. O 5W2H não, 5 porquês, tá? Que ele vai estar disponível também no sistema. E eles são métodos que transformam a gestão de indicadores em aprendizado. É uma forma da gente estruturar, né, o raciocínio, categorizar o raciocínio, colocando esses fatores contribuintes dentro de cada uma dessas caixas e, através disso, dessas ferramentas, a gente entender se esses fatores, de fato, contribuíram para esse efeito, né? Ou então, quando a gente fala do 5 porquês, quais foram as causas que me geraram aquele problema? Tudo bem? Bem, seguindo então, e a gente tem desenvolvimento de planos de ação, né? E para isso a gente utiliza o 5W2H em sistema informatizado, gente. E plano de ação, eles são tão importantes quanto a análise, né? Quanto a medição e dentro dessa etapa da gestão de indicadores. Por quê? Ah, porque é igual um diagnóstico clínico sem tratamento, né? Então, quando a gente fala aí do plano de ação, de fazer ou não fazer plano de ação, né? Então, se eu sei que o meu indicador ele não está atingindo o resultado, ou se o resultado não é satisfatório, e não fazer nada é igual chegar um paciente doente no meu ambulatório, no meu hospital, na minha atenção primária, o médico olhar, sabe que o cara não está bem, e ele não fazer absolutamente nada, tá? Então, é um ponto de atenção e é uma questão muito relevante quando a gente fala de análise de indicador, quando a gente fala da gestão de indicadores, é isso, tá? E em especial, e já está na diretriz também de indicadores, é que a gente, a cada 2 medições, que não atingiu a meta, tá, de maneira consecutiva, até mesmo por conta de ter tempo hábil dentro dos contratos de gestão, né, que a gente faz o report a cada 3 meses e não perder esse time, a gente elaborar planos de ação em cima dos fatores contribuintes que não foram, né, positivos e que foram identificados na etapa anterior, realizar um plano de ação que vai estar disponível dentro do sistema. Tudo bem? Podemos seguir? Eu acredito que sim. Vamos lá, então.
Aí, voltando, pessoal, para aquele case do hospital, lembrei que aqui está escrito Hospital Santa Rita, tá bom? E aí a gente faz a reflexão um pouquinho. E eu tinha falado lá no começo daquele agente causador que teve 30 pessoas internadas, né, que depois foi para 90 pessoas internadas. Essas foram as respostas que foram dadas, tá, pessoal, pela secretaria lá na época. Então, por exemplo, qual é o agente causador? Aí a resposta foi: ainda não há confirmação oficial sobre a causa da contaminação. A investigação praticamente descartou a contaminação por vírus, focando a infecção por bactéria ou fungo, de acordo com o secretário da Saúde. Mas eu coloquei aqui porque, assim, é muito interessante a fala do secretário, e que tá tudo bem, não estou aqui para julgar nem nada, mas vejam bem, parece algo como uma pneumonia grave. É isso que está parecendo, mas ainda não conseguimos identificar nenhuma bactéria ou fungo que possa eventualmente ter causado a infecção. Então, note até a terminologia. Parece, está aparecendo ainda, né? Não conseguimos eventualmente. Aí depois uma outra resposta, né? Ainda não há uma confirmação oficial, né, da origem da contaminação. Deixa eu só passar aqui para o outro lado. Amostras de insumos foram coletadas para análise. Aí embaixo, provavelmente é alguma causa ambiental, porque contaminou esses profissionais de saúde, não contaminou outros. Aí pode ser a água, pode ser alguma superfície, que estão alimentando, pode ser algum ar condicionado. Então, note que, imagina, um secretário da saúde dando uma resposta dessa, né? De pode, talvez, é isso, talvez, eu acho que. E por que que eu falo isso? E proponho essa reflexão. Será que se esses indicadores tivessem sido analisados retroativamente, de maneira adequada, tudo bem, eu concordo que poderia ter sido, estava aguardando o resultado, né, do controle de infecção, da avaliação de qual poderia ter sido o patógeno responsável por isso daí, mas se eu tivesse já alguns indícios ou alguma análise mais robusta de indicadores dos setores ou da área, feita de maneira adequada, poderia ter sido, né, identificado de uma maneira mais rápida, ou então até mesmo a fala dele poderia ter sido um pouco mais assertiva. Não sei, não sabemos, mas fica aí a reflexão. Seguindo, peraí, que acho que travou tudo aqui. Seguindo, né, para os próximos slides, a gente poderia utilizar esse método do dentro da parte da análise, né, utilizando o Ishikawa. Então, por exemplo, qual foi o efeito? Nós tivemos aí mais de 90 internações, tá? Então, quando a gente fala de método, né, quando a gente elenca aí possíveis métodos, então a gente pode ter tido um possível protocolo de higienização inadequado ou não seguido, uma rotina de limpeza ou desinfecção falha, né, um procedimento de manutenção mal definido ou uma ausência de controle de potabilidade da água, quando a gente fala de método. Quando a gente fala de meio ou materiais, né? Então, material de limpeza ou desinfecção inadequado ou vencido, equipamentos de climatização, né? Com filtro sujo ou com falta de manutenção, bebedouro com sujidade ou materiais de EPI, né, de proteção individual, insuficiente, certo? Quando a gente fala aí de mão de obras, né, colaboradores que podem ter sido treinados, né, de maneira insuficiente para controle de higienização, a falta de pessoal especializado em manutenção em ambiente hospitalar ou a sobrecarga de trabalho, né, desses profissionais para reduzir o cumprimento desses procedimentos. Quando a gente vai para o outro
três M's, tá? De máquina, a gente pode ter tido um equipamento de climatização desregulado, sistema de exaustão, né, de ar com falha, equipamento de monitoramento de qualidade ambiental inoperante. Medição, falta de indicadores de monitoramento de limpeza, auditorias de higienização que não foram realizadas ou que não tiveram registros, ou ainda falta de sistema para detecção precoce de surtos entre colaboradores. Quando a gente fala de meio ambiente, tá? Ambiente de trabalho de internação, possivelmente com infiltração, fluxo de ar ou circulação de pessoas que favoreceram a contaminação, ou até mesmo a localização do Espírito Santo, né? Que é um ambiente muito úmido e tudo mais que pode agravar a questão da proliferação de fungos ou bactérias. Então, note que aqui nós começamos a elencar vários fatores, e aqui a gente não está falando de causa, vários fatores contribuintes, itens que contribuíram para um possível aumento que resultou no número de internações, que saiu de 30 e foi para 90, certo? Vou trabalhar com todas elas? Não, mas com aquelas que tiveram um maior potencial risco de resultar nesse efeito, tá? E aí, utilizando a ferramenta dos cinco porquês, tá? Nos cinco porquês a gente utiliza e nem para identificar quais são os fatores que levaram a esse problema e identificar a causa raiz. Tudo bem? E nem sempre eu vou precisar utilizar os cinco porquês. Às vezes a gente pode chegar à causa raiz utilizando três, quatro porquês e chegar à causa raiz. Nesse exemplo dado, vamos aí à reflexão, utilizando cinco porquês, tá? O primeiro porquê. Por que os colaboradores adoeceram com sinais respiratórios e alterações radiológicas? Seria a primeira pergunta. Aí, na segunda pergunta, houve a contaminação ambiental na ala de internação? Tá? Aí uma eventual terceira pergunta: por que a rotina de higienização não removeu este agente? Uma quarta pergunta: por que os protocolos não estavam sendo cumpridos ou não eram adequados? E uma quinta pergunta: por que não havia monitoramento ou medição sistemática, ou ainda pessoal treinado? Então, eventualmente, com essas cinco perguntas, nós chegaremos numa resposta de uma maneira bem mais assertiva. Ou então, eu não sei se vocês já procuraram, deram Google, descobriram o desfecho desse caso, mas enfim, não coloquem aí no chat para não estragar a magia aí desse webinar, tá? É, enfim, mas brincadeira à parte, através dessas perguntas, nós poderíamos talvez já chegar numa resposta mais adequada e ter reduzido o impacto. Talvez, em vez de 33 pessoas, eu talvez teria 15, 10 pessoas internadas, ou talvez eu não teria pessoas indo para a UTI por conta dessa contaminação, tá? Podemos seguir, pessoal? Então, essas são. Opa, olha a labirintite. Então, pontos de atenção, pessoal. Utilizar os fatores contribuintes para a análise de indicador, seja ela para o atingimento, superação ou não da meta. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que tem até colegas meus, né, e amigos de trabalho que falam assim, mas poxa, eu vou ter que fazer uma análise de indicador, se meu indicador está dando 100% todos os meses. E é até engraçado que teve dentro da avaliação ontem aqui, e que a avaliadora recomendou, todo zero ou todo 100% pode ter certeza, alguma coisa aí não está certo, né? Esse sempre atingir ou sempre nunca aconteceu na minha área. Ponto de atenção. Ou então ainda, é, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ou então a gente fala agora.
O meu indicador bateu a meta esse mês, bateu a meta no outro mês, bateu a meta no outro mês, e tá tudo certo, não vou colocar uma análise dentro disso. Ok, mas aí eu faço uma reflexão para a vida, né? E é bem simples. Olha, eu estou tentando aí chegar num peso de 70 quilos no mês, mas eu quero emagrecer, quero chegar a 69. Aí no mês que vem, continuo com 70. Aí no outro mês, continuo com os mesmos 70. Aí no quarto mês, continuo com o mesmo 70. Bem, aí podemos pensar, olha, no mês um eu fiz uma dieta, comecei uma academia, ganhei massa magra, perdi gordura, mas continuei nos 70 quilos. No outro mês, eu mudei a minha dieta, parei de ir na academia, mas continuo com 70. Aí no outro mês, começo a correr, né? Aumento a minha carga na academia, diminuo, mas continuo com 70. Por que que eu estou falando isso? Note que os fatores contribuintes mudaram. Fiz coisas totalmente diferentes. O resultado continuou o mesmo. No dia a dia, na nossa vida e tudo mais, a gente tem a noção disso, a gente sabe quais foram os fatores que contribuíram, o resultado continuou o mesmo, certo? E isso eu posso falar com muita tranquilidade porque é uma rotina nossa do dia a dia. Aí eu pergunto, por que no meu trabalho, quando o meu resultado bate 70, bate 70, bate 70, bate 70, mas que seja 70% da taxa de ocupação, 70 minutos do tempo de espera, né, do pessoal que está aguardando para ser atendido, classificação de risco verde, né, azul, amarelo, que seja, e eu faço coisas diferentes e eu tenho assim, eu tenho uma pequena dificuldade de colocar isso na minha análise de indicador, desses fatores que eu posso eventualmente ter feito de maneira diferente, mas que resultaram num, né, que o impacto no meu resultado acabou sendo o mesmo e eu não tive essa alteração. Eu falo isso porque aí a gente fala um pouquinho do atingimento, superação ou não. Porque eu posso ter feito um conjunto de ações, eu não descrevo esse conjunto de ações e falo que naquele mês o resultado manteve-se dentro da minha meta, tá? Ou o meu resultado atingiu a minha meta. Aí eu falo assim, galera, ou pessoal, perdão, vamos reduzir a redundância dessa análise. Por quê? Falar que o indicador atingiu o resultado ou está dentro da meta não faz diferença nenhuma. O dado já me fala sobre isso, a meta já está me indicando isso, o semáforo já está me falando isso, e ainda mais, o gráfico já está me mostrando isso. Você me escrever isso dentro de uma análise crítica não faz diferença alguma. Tudo isso anteriormente já está dizendo isso. Então, eu falo assim: quando nós falamos de análise, quando nós falamos do plano de ação, eu acredito que a organização, o Seconce como um todo, já está num grau de maturidade em que a gente pode subir levemente a régua, no sentido de que nós temos potencial, nós temos instrumentos, nós temos sistema que permita que a gente possa aí aprofundar um pouco mais a gestão nossa de indicadores e os desdobramentos em relação a isto. Tudo bem? Bem, aí eu venho e proponho uma reflexão de avaliação desses dados. Quando a gente avalia esses dados de maneira individual, e retomando a questão desse hospital, eventualmente a gente poderia não identificar algum tipo de problema. Se a gente olha para esses indicadores, né, de adesão, de higienização das mãos, né? Vamos dar uma olhada, tem uma meta que teria que ser acima de 90%, né? E auditorias de limpeza realizada conforme o plano aí,
Vamos imaginar que eles estão passaram por uma visita de certificação no mês 6, então os indicadores ficam bonitos mesmo, né, no mês da auditoria. E superaram a meta. Mas nos meses anteriores, por exemplo, aqui ele estava abaixo da meta no mês 3, mês 4, mês 5. Então, quando eu olho de maneira individual, será que era um problema aí de limpeza e higienização? Não sei, tá? Então, a mesma coisa para adesão da higienização das mãos, né? Atingiu o protocolo em no mês 4, no mês 5, no mês 6, mas não atingiu no mês 3, tá? E não atingiu no mês 1. Será que então o problema era da higienização das mãos? Não sabemos. O que que eu estou querendo dizer com isso? Do poder da transversalidade do indicador. Porque quando eu olho somente para o meu indicador de maneira isolada, eu talvez não consiga identificar se o problema está sendo relacionado à higienização da mão ou das limpezas que estão sendo realizadas dentro do plano. Note que se a gente juntou ainda dois, mas considerando esse indicador do controle de infecção, se eu olho somente para o controle de infecção, não é garantia que eu consiga identificar se meu problema está vindo daquela área. Agora, a proposta e a ideia que a gente vem aqui é: e se eu faço uma reunião de maneira colegiada com meus colegas de trabalho de várias áreas distintas, eu talvez poderia conseguir identificar de maneira mais assertiva de onde estaria vindo o meu problema? Aí aqui nós mostramos. É o mesmo indicador do SCIH, mas colocando junto, tá? Indicadores de manutenção, engenharia clínica, de consumo de álcool e de médio de permanência. Tá? Então, eventualmente, olhando aí os meses anteriores, né, igual da manutenção predial, não atingiu a manutenção preventiva nos meses anteriores, tá? E de engenharia clínica, em alguns meses também não houve esse atingimento. Enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que é muito mais adequado e muito mais assertivo a gente fazer essas reuniões ou esses encontros ou essas análises de maneira colegiada, né? Associando é, áreas que são críticas, né? Então, eu posso fazer reuniões de gestão, né? Associando indicadores de média de permanência, indicadores assistenciais, indicadores da área de apoio, porque e mostrar ou identificar como a minha área, que olhado de maneira isolada, ela impacta no indicador do outro. Porque se eu ver isoladamente, talvez eu não enxergue nada, mas se eu olho de maneira conjunta com áreas que às vezes parece não ter relação uma com a outra, pode me gerar uma informação ou uma tomada de decisão muito assertiva. Ou a gente pode reduzir um impacto lá na frente, né, de maneira muito antecipada. Então a gente não espera o leite derramar, literalmente falando, para depois passar o pano e tentando limpar uma coisa que já não tem muito o que fazer. Então seria e é muito interessante a gente conseguir, e na diretriz a gente até propõe isso, de realizar essas reuniões com áreas que tenham indicadores que sejam chaves e que sejam críticas e começar a associar e mostrar, olha, a seu setor ele acaba impactando no meu. Olha, mesmo que você ache que não, mas tem um impacto, não tem uma entrega direta com a minha área, eu tenho um impacto relacionado a isto, tá bom? E esse é o poder da transversalidade do indicador.
pessoal, que a gente está propondo aí uma nova visão. E a conclusão da investigação. Não sei se está todo mundo ainda conectado ou assistindo a gente, mas é isso, pessoal. O que aconteceu ali foi um fungo de histoplasma comum em fezes de aves como pombos e morcegos, que causou a contaminação no Hospital Santa Rita, em Vitória, que levou à internação de quase 100 pessoas. Isso aí foi a notícia da semana passada, tá? Internação de quase 100 pessoas na ala oncológica. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa pelo mesmo secretário que até então não sabia ou então que falou daquilo lá, tá bom? Mas ainda tinha hipóteses que tem entrado pelo ar-condicionado ou em alguma fresta. Mas seguindo ainda, também essa mesma bactéria, ela foi encontrada é, em duas pessoas que estavam em estado grave e estava presente no bebedouro da área de descanso dos funcionários. Bem, aí eu não preciso falar mais nada, né? O pessoal foi lá tomar uma água e, enfim, acabou acontecendo isso. Aí a gente fala um pouquinho mais essa foi a conclusão da investigação, tá? Aí nós falamos então dos impactos, que aí a gente entra e a gente vai ter outros encontros, acredito eu. A gente fala dos impactos dentro da instituição. O pessoal parou para pensar nos custos de internação, quando a gente fala de 100 colaboradores que ficaram internados por conta disso. Aí põe a conta, fazer a conta, né, do custo, né, custo dia desse colaborador que não está trabalhando, né, e o custo do leito desse colaborador que está internado, ocupando um leito que poderia estar sendo utilizado para outros fins, tá? Então eu tenho o custo de internação, o custo de mão de obra, porque esse colaborador não está trabalhando. Aí eu pergunto, será que esse hospital fez a contingência? Porque é bastante colaborador que está internado ali. Será que tinha outros colaboradores para cobrir o plantão desse pessoal que não está trabalhando? Aí o custo financeiro também. Por quê? Porque mais de 50% dos pacientes oncológicos deixaram de utilizar o serviço, cancelaram, não foram fazer os tratamentos que estavam programados para serem realizados. Então, vamos considerar que esse hospital é um hospital público e tem também a parte privada, o repasse financeiro dos planos de saúde que deixaram de ser passado para eles porque esses pacientes não foram atendidos por esse hospital. Aí, além de tudo isso, e fora outros desdobramentos que a gente não está entrando aqui na pauta, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês utilizariam o serviço desse hospital? Fica a reflexão também, tá bom? É, Mas, como eu falei, é livre de qualquer tipo de julgamento, porque todo serviço de saúde ou qualquer lugar está sujeito a esse tipo de situação. O que eu estou querendo dizer aqui é a influência de de um lançamento adequado de um dado, de uma análise realizada de maneira adequada, tanto individualmente quanto de maneira coletiva, tá? E planos de ação realizados também de maneira adequada, porque o impacto, olha o impacto aí. Só nesse caso que a gente falou e de coisas que parecem corriqueiras, simples, é só uma infecção, é só um pessoal que ficou internado, mas o risco de imagem. Isso porque, graças a Deus, não teve qualquer tipo de evolução ao óbito, porque senão os impactos seriam bem maiores. Tá bom, pessoal? Bem, então esse foi o caso, e aí eu passo a bola para São Paulo, diretamente de São Paulo, com a Aline. Aline, é com você. Caramba, Bruno, que chocante, né, essa notícia que você passou.
Pode acontecer em qualquer unidade de saúde, realmente, né? E aí a gente vê diversas falhas, né? Falha no processo, falha nos indicadores, né? E olha a situação que chegou, né? Infelizmente, outras pessoas pagaram por essa falha em si, né? Mas eu queria te parabenizar pela essa aula, né? Você mostrou diversos pontos importantíssimos, como é importante a gente monitorar os indicadores, né? Que transforma dados em resultados reais. É isso que a gente precisa ter em mente, né, e sempre praticar, porque a gente não está falando só sobre números, né, é entender o que importa, saber onde a gente está, definir com clareza onde a gente quer chegar, né, então é tudo muito importante, muito válido, a gente precisa saber o que é um indicador, o que é uma análise crítica, né, a importância da gente fazer essa análise, não é simplesmente falar, olha, está dentro da meta, não, por que está dentro da meta? Por que está fora? Você precisa me explicar. Porque agora vamos imaginar, né? Eu como gestora, você como gestora ali da área. Se a gente troca de posição e você simplesmente fala para mim, olha, o indicador está fora da meta, mas por que está fora da meta? Eu não vou saber. Porque não houve uma análise crítica, né, bem detalhada. A gente precisa compartilhar essa informação com o próximo. Né? Então, a gente precisa sempre, quando a gente for construir um indicador, né, colocar uma análise crítica entendível, coerente, que seja fácil para qualquer pessoa conseguir interpretar aquilo que a gente está explicando ali, né? Porque a gente está falando de dados reais, né, evidências que a gente está colocando ali. E aí a gente, né, é, conforme essas notícias aí que você deu, então já pensou, eu tenho um problema aí com o meu indicador, eu fiz uma péssima análise, e eu não realmente expliquei o que aconteceu com aquele resultado, né? E aí pode me causar esse problemão. Eu tenho algumas perguntas aqui, Bruno, que eu recebi aqui da unidade central. Eu vou compartilhar com você, tá? Uma delas é da Pamela, aqui da unidade central, falando assim para você: ótimo conteúdo. Como reforçar com a gestão para ela fazer uma análise mais robusta? Aí que é o ponto-chave do negócio. E é bem desafiador, já pode ir preparando para a apresentação do sistema. Bem, aí eu acredito que, primeiro, orientação, né? Orientação, então, temos a diretriz, que ela está sendo bem incisiva em relação a isso. Aí a questão também de papel e responsabilidade. A pessoa que ela assume o cargo de gestão, ou ela está como gestor, isso aí é recado, né, claro e sem qualquer tipo de constrangimento em falar isso. Se a pessoa assume um papel de gestão, se ela está como papel de gestor, subentende-se que ela tenha que realizar não somente a análise crítica, mas a realização de plano de ação de maneira assertiva e a disseminação dessa informação para os colaboradores e para a área a qual ele é responsável, tá? Se ele está nesse papel, é responsabilidade dele de fazer isto, tá bom? Podemos ir para a próxima? Pergunta, tem mais uma. Eita. Vamos lá. Como eu melhoro o desempenho do meu indicador? Revendo o processo? Sim. Exatamente. É por isso que eu falo, o indicador ele tem que estar relacionado a um processo, a uma estratégia ou algum item da cadeia de valor ou algum protocolo que seja, quando a gente vai para a parte assistencial. É, então, se o meu indicador ele não está performando ou ele não está chegando a um resultado, opa, alguma coisa de errado tem aí. Primeiro, ou eu posso ter tido alteração, alguma falha no método. Quando eu falo do método, dentro do escopo do indicador, falha na coleta de dados, ou então eu tive alteração do colaborador que era responsável pela minha coleta de dados, tá? Ou até mesmo a forma como está descrito a forma que eu tenho que realizar essa coleta e medição desse indicador. Agora, se não teve alteração do colaborador, se eu não tive uma alteração significativa, né? Do meu processo. Sei lá, vamos considerar em um tempo de giro de estoque, vamos de estoque. Teve greve de caminhoneiro. Poxa, então não é uma falha do meu processo, é uma falha.
que foge do meu escopo, mas que tem impacto no meu indicador. Mas se nada disso aconteceu, né? Não foi um outlier, não foi alguma coisa assim, aí eu tenho que analisar o meu processo. É uma falha de processo e eu preciso revisitar. Aí a gente retoma a questão do indicador e no próximo mês a gente vai, comecinho do próximo ano, a gente vai falar muito sobre processo também, dentro da qualidade. Então eu preciso revisitar o meu processo, eu preciso revisitar o meu mapeamento de processo para saber se ele está sendo feito de maneira adequada. Tá bom? Exato, perfeito, disse tudo, né? Tá tudo interligado, né? Nossos indicadores, os processos. E documentos, Exatamente, documentos também. Tem principalmente. uma teoria, né, de William Glasser que ele fala assim para gente que 95%, né, é quando a gente ensina aos outros, né? Então, e tudo isso que a gente está fazendo, a gente sabe que 95% vai ser adquirido pelo público-alvo que está aqui. A gente chegou a 211 participantes agora, só nesse, né, webinar. Imagina as outras pessoas que estão lá na sala também. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. A gente sabe, né, que às vezes tirar vocês aí, né, do foco de trabalho é um pouco complicado, mas a gente sempre precisa passar esses momentos, né, de orientações, de relaxar um pouco a cabeça de vocês e explicar outras formas, né, de como gerir, de como mensurar. E aí o nosso próximo passo agora vai ser eu fazer uma navegação guiada, né, pelo sistema Interact com vocês. Ele é super fácil, não é um módulo difícil, a gente já deu uma breve estruturada, e a qualidade local aí também, da unidade de vocês, já está estruturando, né, para que ele fique condizente com o setor, né, com a realidade de vocês. Para esse momento de apresentação, a gente criou um indicador e uma ficha técnica, que o Bruno já havia mencionado anteriormente. Essa ficha técnica também está disponível dentro da nossa diretriz de indicadores, que vocês conseguem consultar lá no módulo de documentos, tá? Então, Aline, eu estou com dúvida, não sei como que é essa ficha. Acessa o nosso documento, vai no campo de anexo, que esse arquivo está lá dentro. Então, é o modelo que a gente deixou pronto para ser utilizado. É claro que a qualidade local, ela pode reformular, né, mas deixando o mesmo conteúdo, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês saberem como que vai ser. Bruno, você consegue descompartilhar sua tela para mim? Para eu compartilhar aqui? Aí. Então, vamos lá. Opa, travou aqui. Vamos vir para cá. Consegue ver? Ótimo. Bom, então essa é a carinha inicial aqui do Interact. O que que vocês vão fazer? Vai logar com o login e senha de vocês, mas a linha não tem o login, não tem o senha. O que que eu faço? Bom, vocês vão entrar em contato com a qualidade local e com a TI local de vocês para que seja criado um login e senha. A senha em si é o acesso que você faz para a sua máquina, ou seja, se você vai logar a sua máquina com o seu nome, ponto, sobrenome, você já tem o início aí do seu acesso. E aí você vai colocar só o seu domínio local. O que é domínio? É aqui, ó. É o finalzinho da sua unidade. Então, eu sou aqui do Seconce da unidade central. O meu acesso vai ser o meu nome, ponto, sobrenome, @seconce-sp.org.br. E a senha que você acessa a máquina de vocês, tá? Então, vou acessar aqui em entrar com a minha senha. Opa, não foi? Deixa eu atualizar minha tela. Pronto. O que que vocês visualizam, né, aqui? É a minha tela, o meu último histórico. Por que que ele acessou aqui? Porque toda vez que vocês forem acessarem a primeira vez, ele vai cair aonde você esteve lá atrás. Então, eu vou começar aqui da parte inicial. Para quem nunca acessou o módulo do Interact, ele vai aparecer uma tela com diversos módulos. É claro que o meu perfil ele é diferente do de vocês, mas vocês não precisam se preocupar, tá? Independente de onde ele cair aqui na tela, vocês vêm aqui do seu lado esquerdo em todos os módulos e vai localizar aqui, ó, nosso módulo de governance. Vai clicar dentro dele e aí você vai acessar a aba de gerenciador. Então, clica dentro do gerenciador.
Aqui, esse visual é do HRC, porque eu comecei a construir uma ficha técnica fictícia aqui dentro, então meus colegas do HRC que estiverem aí assistindo não precisa se preocupar, foi só um teste, né, que a gente criou aqui para demonstrar para vocês. E no nosso treinamento também, que vai estar dentro do Sequence Educa, vai ser o mesmo visual, tá? Então, vamos imaginar aqui. Eu seleciono aqui na minha estrutura, tá? Porque a estrutura é onde foi criado todos os indicadores. Eu venho aqui no botão de abrir e eu vou localizar a minha unidade. E qual unidade que eu sou? Então, vamos lá. Tem um monte de unidade aqui. CHS, gestão própria, ESAP. Eu consigo ter acesso a todas as unidades, tá? Então, eu consigo visualizar tudo. Vocês vão selecionar a unidade de vocês. Então, eu venho aqui no HRC, que foi onde eu comecei a construir. Vocês vão selecionar e vai clicar em aceitar aqui embaixo. Aí a telinha vai carregar tudo. Aqui do nosso lado esquerdo, nós temos as pastas relacionadas ao setor, tá? Então, eu tenho todos os setores aqui do hospital. E aí você vai localizar qual é o setor que você já tem o seu indicador, que foi onde foi construído, você vai localizar para começar a preencher, tá? Vocês vão observar que é bem fácil, não é difícil. Grande parte já foi construída junto com a qualidade local e a gente vai finalizar cada ponto com eles também, tá? E com a ajuda de vocês, é claro. Por quê? Vocês vão construir uma ficha de indicador robusta, com bastante informações, para que fique claro para todo mundo por que, que você está colocando o indicador aqui, para que ele serve, né? E todas as informações que sejam pertinentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês desse indicador de taxa de ocupação, né? Então, se eu quiser arrastar aqui para mim, ó, o nome ele é bem grandão, vocês podem ajustar conforme a critério de vocês, conforme necessidade, tá? Então, essa é a nossa carinha. Essa ficha já foi construída, e aí aqui em cima a gente traz o título da sua ficha, né? Trazemos também uma descrição e a finalidade. Então, aqui como descrição, eu tenho assim: avalie o percentual de utilização dos leitos operacionais. Está relacionado à utilização e gestão de leitos do hospital. Então, é uma boa descrição, eu consigo entender para que serve esse indicador. Qual que é a finalidade dele? Ajudar na gestão eficiente do recurso, a fim de aumentar a oferta de leitos de acordo com o perfil operacional do hospital. Perfeito. Então, é nesse sentido que vocês precisam pensar, tá? Então, sempre coloque uma descrição e a finalidade dele para que outras pessoas consigam entender, tá? Nessa aba de resumo, ele traz um visual básico, mas com alguns preenchimentos já realizados aqui pela nossa equipe, né? Então, ele traz quem é o responsável, a autorização das pessoas que podem acessar esse indicador e essa ficha, tá? Então, aqui no caso, por exemplo, a gente colocou o Hospital Regional de Cotia, o nosso núcleo de qualidade e segurança do paciente corporativo, tá? Por exemplo, analista, consultores, é o teste que a gente criou com os nossos consultores para conseguir fazer essa alimentação, tá? Então, aqui eu tenho a próxima atualização, eu tenho a meta que foi inserida para essa ficha, 85, os resultados, né, a porcentagem dele, a origem, tendência, a última análise que foi realizada. E aqui embaixo eu tenho o cálculo, né? Como que ele é calculado? Então, eu tenho aqui, ó, o número de paciente dia, né? Somatória do total de pacientes dias do hospital no mês, dividido pelo número de leitos operacionais dia, né? Somatória dos leitos em utilização ou passíveis de serem utilizados, mesmo desocupados, né? Todos os dias no censo hospitalar. Vezes 100%, tá? E aqui embaixo a gente tem um gráfico de performance, então todas as vezes que vocês forem alimentar o indicador de vocês, esse gráfico ele vai se movimentar para mostrar para vocês como que ficou a pontuação, como que ficou a performance, tá? Então, varia de indicador para indicador e de resultado para resultado, tá? Temos um semáforo atual também. Então, o semáforo ele é muito importante. Ele está me mostrando verde, né? Que é um bom resultado, que está dentro da meta. Mas aí vale lembrar, está dentro da meta. Por quê? Então, a gente vai precisar explicar por que, que ele está dentro da meta. Ou se ele está fora, ele está no vermelho, né? Então, a gente precisa
sempre está explicando essas informações, tá? Dentro aqui de atributos, né, do template, o que que é? São algumas informações que a gente colocou dentro da ficha, né, da ficha do indicador, que também vai estar aqui dentro para qualquer um conseguir consultar. Então, por exemplo, critérios de inclusão, né? Os dados consolidados de número de paciente dia no mês de referência e o número de leito dia consolidado no mês. Fonte de dados, de onde que vocês tiram esses dados, né? Então, também precisa estar descrito, que é do relatório de sistema informatizado. Não é fonte de dados vozes da minha cabeça, eu acho que é esse número, eu vou lá, vou pegar e vou alimentar meu indicador. Não, a gente tem fonte de dados concreta, certinha, que a gente extrai de algum sistema informatizado e que vai precisar estar anexado dentro também do indicador, tá? Como forma de evidência, tá bom? Fonte de metas, da onde também que vocês tiraram a meta, né? Então, série histórica do relatório de sistema informatizado. Qual macroprocesso que está vinculado a esse indicador? Então, aqui a gente colocou como internação, né? O nível hierárquico do seu indicador, né? Você também vai preencher. O Bruno já tinha comentado anteriormente de todos os níveis, né? Então, dentro da ficha você vai precisar preencher, né? Aí embaixo nós temos assim, o que será medido, né? Então colocamos o número de leitos disponibilizados que estão ocupados por paciente em cada uma das categorias, né? Então, como a gente está falando aqui de taxa de ocupação geral, aí vai, né? Leitos gerais, UTI adulto, semi-intensiva, UTI pediátrica, UTI neonatal, maternidade. Então, essas informações que vocês vão precisar inserir na ficha, tá? A perspectiva do seu indicador também, se ele é um processo interno ou não, por que será medido? Então, aqui é uma das palavras-chave. Por que que você está medindo o seu indicador, né? Então, é para mensurar a capacidade operacional de atendimento aos pacientes, ou seja, o número de leitos disponíveis pelo volume de pacientes internados, né? Então, tá vendo como é importante a gente deixar essa aba de resumo bem estruturada para que vocês consigam entender, visualizar, né, da melhor forma possível. Tá? Então vamos para a nossa principal fonte aqui, né? Eu, como operadora, vamos imaginar então que a minha qualidade já construiu essa ficha do indicador aqui para mim, ela já colocou o numerador, já colocou o denominador, né? Então, o que que é o numerador? O numerador é o número de cima de uma fração que indica quantas partes são consideradas, enquanto o denominador, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o número de baixo, que representa as partes iguais em que o todo foi dividido, né? Então, a gente tem um cálculo aqui. Então, a gente sempre vai ter aqui o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo. Então, aqui em cima na ficha, a gente já havia colocado o cálculo e a gente só acrescentou o numerador e o denominador. E é aqui que nós, operadores, vamos precisar alimentar os dados, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu numerador, eu venho aqui no botão de alimentar, alimentar dado do indicador selecionado. E aí ele vai aparecer, né, esse visual aqui para vocês, ele mostra o modelo, nível superior, classificação. A classificação é em relação às pastas, então ele sempre vai trazer esse numeral para vocês, não precisa se preocupar. A autorização, que são as pessoas que podem, né, preencher esse indicador, alimentar, né, os responsáveis, os analistas, tudo isso vocês vão dizer quem será o responsável pela medição, quem vai fazer análise crítica ou plano de ação, isso tudo vai estar descrito dentro da ficha. Então, vocês depois vão precisar analisar a nossa diretriz de indicadores, porque lá dentro tem uma tabela que fala quem pode analisar, quem pode alimentar o indicador, quem pode fazer uma análise crítica e o plano de ação, tá? E aqui eu tenho um calendário. Então, nesse calendário, você vai selecionar o período que você vai fazer a alimentação do seu dado, tá? Então, por exemplo, a gente já havia realizado aqui o preenchimento de alguns dados, tá? Então, por exemplo, se eu for preencher o indicador correspondente ao mês 10, eu venho aqui em resultado, esse resultado eu vou apagar, tá? Porque eu coloquei só para vocês visualizarem como que fica dentro do sistema. É claro que para vocês, todas as abas do resultado vai estar em branco,
para vocês preencherem com o real dado que você possui, né? O número verdadeiro. Então, aqui eu vou apagar, vou preencher com um número aleatório para alimentar o meu indicador. Você só seleciona e clica dentro de Enter para ele salvar, tá? Feito isso de preencher, a gente tem um campo aqui em cima que é os anexos. É aqui que você vai precisar anexar a evidência de cada medição. Então, se eu estou inserindo uma medição que é referente ao mês 10, vocês vão anexar aqui. Então, 10-2025 é a minha evidência da minha medição, né? Então, se eu coloquei um valor de 5.300, enfim, dependente do valor que eu tenho, você precisa fazer esse anexo. E dependente do mês também. Então, todos os meses, 12 meses do ano, você vai precisar adicionar o item. Como que eu faço para adicionar o item? É só você clicar aqui dentro em adicionar item. Você vai selecionar arquivo, e aí vai aparecer a telinha aqui do seu computador para você inserir o seu documento, tá? Ele aceita todo tipo de extensão, pode ser PDF, Word, Excel, independente do que você colocar aqui, ele aceita, tá? Então, depois de preenchido o meu numerador, eu vou clicar em OK para o sistema conseguir salvar, tá? Então, ele salvou. E agora eu vou preencher o meu denominador, que é aqui embaixo. Você vai clicar em denominador e você vai fazer o mesmo passo a passo. Então, eu venho aqui em alimentar. Eu vou selecionar o mês que eu vou fazer alimentação, se for dezembro, se for mês de novembro, mês de outubro, tá? Então, vamos alterar esse resultado aqui também. Vou colocar um valor maior. Vou clicar dentro de Enter para ele aceitar e eu venho aqui adicionando o meu anexo, tá? Aqui o anexo, Aline, eu coloquei o anexo errado, eu consigo apagar? Consegue. Você consegue apagar porque você é autorizado e é um dos responsáveis por esse indicador, tá? Então, quem não tiver autorização e não for responsável, não consegue alimentar e não consegue inserir os dados, tá? Aline, como que eu faço para saber se eu estou autorizada, eu quero pedir para ser autorizado por alguém, como que eu faço isso? Você vai entrar em contato com a sua qualidade local e vai falar, olha, agora eu sou o responsável por esse indicador e eu queria que você colocasse o meu nome nas autorizações, tá? E aí a qualidade vai colocar o nome, vai salvar e o campo de alimentação vai ficar disponível para vocês, tá? Então, alimentar o indicador é super fácil. Então, a gente precisa ter o dado aí concreto, a evidência, e subir dentro da plataforma, certo? Então, clicando aqui, eu dou OK para o sistema salvar. E agora eu preciso visualizar como que ficou esse meu indicador em relação aos meses, tá? Então, como que eu faço para visualizar? Eu venho aqui, ó, dentro da ficha do indicador, você vai selecionar a ficha e você vem aqui em panorama. Então, olha como que ficou aqui meu gráfico, né? Eu tenho uma medição aqui de janeiro até outubro. Então, o que que ele me mostra, né? Aqui em vermelho é a meta, minha meta é de 85%, tá? E eu tenho os valores que eu fui imputando dentro do sistema, no botão de alimentar. E aí ele traz todo esse panorama aqui para você, tá? Você também tem a opção aqui, ó, de arrastar, caso, né, você já esteja em dezembro, você vai arrastando o período aqui para o ladinho para conseguir visualizar, tá? Aqui embaixo, ele mostra também aqui o nosso campo de dados. Então, ele mostra a porcentagem da sua performance, o valor acumulado, a meta que você havia colocado na sua ficha, que a gente subiu aqui para dentro do sistema. Então, olha, como é robusto, como a gente consegue visualizar tudo isso. Não precisa mais ficar criando gráfico dentro de Excel. É claro que isso depende de você, usuário. Se você ainda prefere fazer algo no Excel, assim, a gente não consegue monitorar e deixar visual para todos. Aqui é o melhor lugar, então vocês utilizem essa ferramenta, essa Ferrari que a gente tem, para vocês conseguirem ter esse gráfico aqui. Vocês também conseguem depois fazer a impressão, se um dia for fazer uma reunião com diretoria, com o meu gerente, eu quero mostrar a performance do meu setor, você já tem aqui todo o panorama dele, tá?
E isso que é legal. Agora, vamos, por exemplo, imaginar a seguinte informação, né? Quando vocês foram criar a ficha e vocês viram que a meta está errada, falar, ai, gente, não foi essa a meta que eu coloquei errado. Dá para alterar? Dá. Vocês vão precisar informar a qualidade local também de vocês, tá? Para que seja feita essa alteração, tá? E aí o botão aqui em vermelhinho, ó, essa linha em vermelho, ela muda. Ai, Aline, eu quero mudar meu gráfico, não quero mais ver gráfico em coluna, eu quero ver de outra forma. Você também consegue, tá? E aí você vai solicitar para a qualidade local, ela faz essa alteração para vocês na forma de visualizar, tá? Então, exemplo, preenchi com todas as minhas medições, agora eu tenho que fazer o quê? A análise crítica. Como que eu faço a análise crítica? Aqui na parte superior, vocês têm o botão de análise crítica, você vai selecionar, e eu já fiz uma análise, então, desse indicador, é fictício também. Se vocês falarem, Aline, não está batendo resultado com o que você escreveu. Tudo bem, é só para vocês terem uma noção de como que funciona o sistema e o que deve ser inserido, tá? Então, descendo aqui, ó, ele também me mostra um gráfico. Então, ele me mostra aqui o previsto, o que foi realizado, tá? Se você passar aqui por cima também, ele mostra uma porcentagem para vocês, né? A análise do item, como que eu fiz essa análise, mas eu vou mostrar a parte interna do sistema, tá? Então, quando vocês forem construir uma do zero, vocês vão clicar aqui em criar nova análise, tá? Como eu já criei ela, eu venho só aqui em editar para mostrar para vocês. O campo, o visual de tela é o mesmo, ele não vai mudar. Então, se eu colocar em adicionar ou editar, é as mesmas informações. É claro, você não vai conseguir editar algo que você não criou. Então, primeiro você cria a sua análise. Ah, eu escrevi algo de errado, preciso mexer. Aí sim você vai em editar e consegue fazer a alteração, tá? Então, por exemplo, aqui ele me traz a aba de geral, ele me traz o período que eu vou fazer essa minha análise crítica. Então, eu tenho um calendário, vocês vão clicar no calendário e selecionar qual é o mês que eu vou fazer a análise crítica, tá? Então, vocês selecionam aqui na aba lateral, vai selecionando qual que é o período, né, de vocês. Aqui embaixo mostra bloqueado, porque não houve preenchimento. Se eu não coloquei nenhum dado, eu não vou conseguir analisar. Então, depois que vocês selecionarem, vocês vão dar um OK, tá? Aqui eu vou cancelar porque eu já preenchi. Aqui nesse campo de análise é aonde eu crio a minha análise crítica, tá? Então, nessa primeira aba de classificação, vocês vão precisar selecionar aqui na pasta amarela a classificação do meu indicador. Por exemplo, se ele foi ótimo, favorável, regular, desfavorável, ruim, muito crítico. Então, vocês vão precisar classificar conforme o mês de vocês e conforme os resultados, tá? Então, aqui, nessa minha análise, eu coloquei um resultado, né, a classificação ruim. Você só seleciona e clica em aceitar, tá? Se você classificar como não classificado, o sistema ele não vai deixar você prosseguir. Então, esse é um campo obrigatório. Todos que forem fazer uma análise crítica precisam classificar os seus resultados, tá? Aqui eu vou clicar cancelar só para vocês visualizarem. Então, olha como ficou robusta essa análise crítica, né? Em outubro, a taxa de ocupação dos leitos alcançou aproximadamente 100,51%, ou seja, ligeiramente acima da capacidade operacional, sem margem de segurança adequado, né? Isso se deve por um aumento do número de atendimento de pacientes com alto tempo de permanência e alteração no perfil epidemiológico hospitalar. Então, analisando os motivos, a taxa de ocupação geral, né? A taxa de ocupação geral se manteve alta pela fragilidade na execução do planejamento terapêutico, tá? E aí, como eu estou falando de um global, eu fui inserindo um por um, tá? Mas se o seu indicador não for falar sobre o global, você não precisa colocar tópico por tópico, você escreve um texto mais robusto, né? Então, terapia intensiva, UTI e pediátrico, neste mês, houve alteração no perfil de gravidade, os pacientes adultos internaram por síndromes cardiológicos e neurológicos e os pediátricos, infecção respiratória grave, aumentando a complexidade do cuidado, resultando no aumento do tempo de permanência e no giro do leito, tá?
Então, esse é o campo aonde vocês devem preencher com análise crítica, tá? E aí, depois da análise crítica, vem os fatores contribuintes, o que contribuiu para isso tudo, né? Que é o nosso diagrama de Ishikawa que o Bruno comentou com vocês no início do nosso webinar. Como que eu vou preencher, então, Aline? Você vai selecionar, é um campo texto, tá? Aqui em cima, se você precisar alterar de matéria-prima, deixando só matéria, ok, tudo bem, não tem problema. Então, o que, que seria aqui matéria-prima? Eu deixei os exemplos aqui para vocês, né? Que são fatores que contribuíram, né? Que levaram àquela causa raiz. Então, exemplo de matéria-prima, né? Materiais, né? Significado, todos os insumos, matérias-primas, componentes utilizados no processo. Então, nós colocamos como leito bloqueado por falta de cama, colchão, lençóis e mobiliário, tá? Vocês podem preencher com todos os fatores, né, que ocasionaram aí a causa raiz no seu problema. Em ambiente, nós colocamos um ambiente de trabalho, layout, condições físicas, clima interno, estéreo, né? E aí colocamos que a área de internação com condicionamento inadequado, instalação elétrica, ar-condicionado, abastecimento sanitário, levando leitos a ficarem fora de uso. E aí você vai continuar preenchendo aqui na parte superior da minha escama, né? Então, exemplo de equipamento, equipamentos, ferramentas, maquinário, tecnologia envolvida. Então, equipamentos subutilizados ou mal distribuídos, manutenção deficiente, tecnologia obsoleta, tornando a operação menos eficiente e menos competitiva. E na parte inferior, vocês vão preencher com a mão de obra, né? Então, falta de treinamento ou qualificação dos funcionários para otimizar a operação, baixa motivação ou engajamento da equipe, desempenho abaixo do esperado. Na aba de informação, né, que são fluxos de dados, comunicação, disponibilidade de informações, né, sistema de medição, controle, indicadores, calibração, monitoramento, seria a falta de comunicação entre setores, né? Por exemplo, vendas, operação, planejamento, gerando previsões erradas de ocupação. Sistema de gestão defasado ou pouco integrado, dificultando a análise de dados históricos para planejar a capacidade, tá? Então, para cada um desses itens, é necessário selecionar e preencher, tá? Com os fatores que foram contribuintes para a nossa causa, tá bom? Então, método, processo, né? Que se refere aos processos, procedimentos, forma de execução do trabalho. Então, processo interno mal definido para a gestão da demanda, falta de padronização nos processos operacionais, gerando ineficiência e desperdícios, tá? Então, vocês vão precisar pensar em todas essas sequências para você conseguir fazer uma análise robusta, entendível, onde que todos consigam acessar e entender o que aconteceu para aquela causa raiz, para aquele problema, tá? Então, depois que você precisou preencher todos os campos, você vem aqui em OK. O sistema vai aceitar tudo isso que você fez, tá? E aí, descendo dentro do campo de análise crítica, ele traz aqui tudo que você já escreveu. Então, ele vai me trazer o Ishikawa preenchido. Então, a gente continua descendo, ó, matéria-prima. Fica salvo aqui dentro. Cada campo preenchido vai ficar identificado com todas as informações que vocês fizeram, tá? Então, vamos imaginar também que esse meu indicador, né, por 2 meses consecutivos, ele deu abaixo da meta, né? Então, eu preciso criar um plano de ação, né, para eu saber o que aconteceu, para eu orientar a minha equipe, para que esse problema não venha acontecer de novo, tá? Aline, como que eu faço o meu plano de ação? É o mesmo procedimento, continua dentro aqui da nossa aba de análise crítica. Você vem aqui no botão de editar a sua análise e vem aqui em ações. Quando você clica em ações, ele vai mostrar que já tem uma ação preenchida, também fictícia, tá? Quando você for construir, não vai ter informação nenhuma aqui, e você vem nesse botão de novo, adicionar novo item, ação. É aqui que você vai começar a construir o seu plano de ação. Então, aqui eu já construí o meu, eu vou selecionar e eu vou editar. Então, vamos imaginar que vocês também colocaram alguma frase errada, precisa corrigir alguma informaçãozinha básica. Vocês seleciona e clica em editar no botão direito, tá? Na tela do seu vídeo aqui.
E aí, dentro do nosso plano de ação, a gente também tem a nossa ferramenta, né? Então, ação, o que, que você vai fazer, né? Então, realizar análise de capacidade e demanda da UTI, histórico de ocupação, pico, perfil de pacientes, né? Continuando nessa aba geral, por que eu vou fazer essa ação? Para entender causas da superlotação, identificar padrões de uso excessivo, prever picos e planejar capacidade. Como que eu vou fazer essa ação? Então, eu vou coletar dados históricos dos últimos 12 ou 24 meses, cruzar com o tipo de internação, tempo de permanência, lotação por turno, gerar relatório analítico e aonde que eu vou fazer? Eu vou fazer lá na internação. E quem vai ser o responsável? Nessa ação, eu coloquei eu mesma, mas vocês vão alterar conforme o responsável da área de vocês, tá? Aqui embaixo você também pode colocar quem será a sua equipe que vai participar dessa ação com vocês. Aline, como que eu coloco a equipe? Vocês clicam aqui nesse bonequinho, ele vai disponibilizar a opção de busca e você vai digitar o nome do seu colaborador aqui dentro, né? Então, seleciona 2 vezes ou adiciona e clica em aceitar, tá? Então, passando para a próxima aba, eu tenho aqui o estimado, né? Quando que eu vou começar a fazer essa minha ação? Então, eu coloquei aqui dia 24/11, que é o estimado para realizar, tá? Responsável pela verificação é caso você queira inserir alguém para verificar essa ação que você criou, tá? Então, aqui embaixo, na instruções para execução, você vai me dizer como que você vai executar essa sua ação. Então, aqui, ó, exemplo de instrução. Coleta de dados históricos. Então, eu vou extrair registros de ocupação da UTI dos últimos 12 a 24 meses, dependendo da disponibilidade, incluindo o número de leito, ocupação diária, mensal, admissão, alta, transferência. É aqui que você vai definir a instrução para você executar essa ação. Então, é um campo que também precisa ser preenchido de forma simples, fácil de entendimento também, para quem for verificar a ação que você tomou, tá? Então, não adianta a gente escrever algo aqui mirabolante que uma terceira pessoa vai verificar e não vai entender nada. Então, a gente sempre tem que pensar na terceira pessoa que vai estar analisando isso, né? Então, organização dos dados, eu vou criar planilha ou tabela, eu vou garantir consistência dos dados, verificar preenchimento completo, corrigir eventuais falhas ou inconsistências, né? Avaliar a rotatividade de leitos, admissões de alta, transferência, é tudo isso que vocês vão precisar preencher de acordo com o seu indicador, de acordo com a sua análise, tá? Aqui em realizado é a data que você realizou e concluiu. Então, eu realizei essa minha ação no dia 26 e eu terminei ela no dia 26 mesmo, tá? Investimento, houve algum investimento financeiro? Se eu gastei algum dinheiro, se eu precisei de um investimento do Seconce para me ajudar nessa ação, se foi um treinamento que eu precisei investir com a minha equipe, vocês vão colocar aqui, tá? Seleciona e digita o valor do seu investimento. O campo de andamento é para você dizer a porcentagem que a sua ação tomou. Então, como eu finalizei a minha ação, eu concluí 100% dela, mas você também pode arrastar. Então, olha, eu ainda não concluí, eu concluí 52% da minha ação. E depois que vocês terminarem, é claro, vocês precisam arrastar para 100%, tá? Então, resultado, feedback, né, de tudo isso que você preencheu, né, com a sua ação. Então, principais achados: a taxa média de ocupação na UTI ficou em 98,5% com picos que ultrapassaram 110% em alguns meses de junho e dezembro, o que evidencia momentos de sobrecarga. Em meses de maiores demandas, né, picos, houve momentos em que não havia leitos disponíveis, gerou fila de espera e possível recusa ou adiantamento de internações clínicas críticas, tá? Então, vocês vão descrever todas essas informações e vai clicar em OK. Agora, se você me dizer o seguinte, que você tem um anexo de tudo isso, eu tenho lista de presença, que eu treinei meu colaborador, eu fiz, né, um treinamento com teórico, prático, ele aprendeu, né, dependendo do que vocês forem fazer, clica aqui em anexo.
adiciona item, arquivo, que vai abrir a tela do seu computador para você inserir essas informações, tá? E sempre clica em aceitar e posteriormente clique em OK, para o sistema computar tudo isso para ele salvar, tá? Então aqui eu vou clicar em cancelar. Mas é isso, gente. Olha como é fácil a gente criar uma ação, como é fácil a gente criar uma análise crítica, tudo dentro de um único campo. A gente não precisa ficar saindo do sistema, abre aqui, clica ali, edita e sai. É uma ferramenta muito robusta para vocês. Então, utilizem, criem bastante ação, criem análise de vocês, para que no futuro, se vocês um dia for fazer um panorama dos últimos anos, o que aconteceu, qual foi a evolução do meu setor em referência àquele processo, vocês vão conseguir consultar, tá? Então, a minha ação foi concluída, eu criei, eu dei o meu início e dei meu fim, e eu clico em OK novamente para aceitar, tá? Então, aqui eu vou cancelar, só para vocês terem uma visão do nosso panorama. Depois que vocês fizeram a análise e o plano de ação, obrigatoriamente vocês precisam encerrar a ação e a análise crítica de vocês, porque senão o sistema não vai deixar no próximo mês você construir uma nova análise crítica, porque você tem uma análise crítica em aberto e você não terminou. Né? Então, primeiro a gente termina do mês que a gente está fazendo para conseguir fazer o restante, tá? Pessoal, essa foi a nossa demonstração para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela, eu vou parar de compartilhar. Vocês conseguem me visualizar, né? E é aqui que vocês vão construir tudo, toda a história, todo o histórico de vocês. Utilizem sem medo. A gente ainda vai dar um treinamento mais detalhado, né, de tudo isso na nossa plataforma do Seconce Educa, tá? Lá também tem todas as informações que o Bruno falou, que eu falei, mas a gente abrangiu bem mais, a gente vai mostrar para vocês o passo a passo, devagarzinho, para vocês irem aprendendo, tá? Bruno, eu queria só fazer um agradecimento que o nosso tempo está acabando. A gente ainda tem nossas perguntas, né, que o nosso público também faz. Então, eu, Aline, me despeço de vocês, pessoal. Eu agradeço muito a participação de todos, a nossa equipe aqui da Qualidade Corporativa, aos meus gestores, o Bruno que está longe, a Tiziane que está longe também. Eu agradeço de coração a todos vocês, quem está longe também, nossos amigos, né, que estão na sala agora trabalhando, que parou um pouquinho para conseguir conversar com a gente. Obrigada. Bruna, é com você agora, tá? Agora eu não consigo colocar a apresentação direitinho como estava antes. Eu vou tentar daqui a pouco e a gente já vai finalizando. Obrigado, Aline. Só fazer duas colocações e que a gente não está em tempo agora, mas vocês vão verificar também que o sistema ele já deixa. Nossa, a câmera está bem ruim. Que o sistema ele deixa disponibilizado depois relatórios prontos já. Então, o bacana disso é que vocês, dentro da sua área, Bruno, tenho 5, 6 indicadores, tem o book que vocês conseguem montar e esse book ele vai ficar com um conjunto de indicadores, já com espaço para preencher com a análise. É muito legal, tá? É bem bacana, tá bem interessante. E eu falo assim, para apresentação de resultados para gerência, né, para superintendência e tudo mais, dá para fazer tudo dentro do sistema, tá? É, então é uma dessas. Aí só fazendo um adendo, que senão para não causar confusão também, tá, na cabeça do pessoal. Quando a gente fala da parte de realizar a análise e a questão do Ishikawa, e não está errado o que a Aline falou, só para não confundirem, né, que todos os 6 campos são obrigatórios. Não, vai ter, quando a gente fizer o brainstorm, antes que o pessoal pergunte, tá? Mas de onde que a gente vai começar? É um brainstorm com a equipe, né? Onde é tempestade de ideias, né? Então eu tenho a tempestade de ideias, vou elencar e vou colocar dentro daquelas categorias. Pode ter situações em que eu não vou ter preenchimento das 6 categorias, vou ter 2, 3, 4 categorias, então vão ser de acordo com as categorias que a gente for elencando e for identificando, tá bom? Só para não ter ruídos aí na questão da comunicação.
Então, aproveitem, e a gente está passando por esse processo de transição, tá, pessoal? Então, nos últimos 2, 3 meses, a gente começou a questão da parametrização, dos treinamentos com a equipe da qualidade, e a partir de agora, o sistema já está disponível para todo mundo, tá? Então, as qualidades em nível local, ela vai fazer essa articulação com vocês, para poder subir, fazer a adequação da ficha do indicador e passar. Para quem utiliza o sistema DocNix hoje, tá? Ele vai passar a ficar obsoleto somente para observação e as qualidades elas vão fazer esse processo de migração do sistema DocNix para o sistema Interact, tá? Então é muito provável que cada uma delas vão fazer planos de ação, literalmente, né, com os prazos para poder fazer essa migração do sistema. Para quem não utiliza o sistema DocNix para gestão de indicadores, vai começar do zero e está tudo bem. Até uma oportunidade para ir aprendendo e se aprofundando em relação a tudo isso, tá? Eu vou tentar colocar no modo apresentação de novo. Eu só peço um minutinho aqui, porque é a parte que eu geralmente me confundo mesmo, tá? Deixa eu só colocar para compartilhar a tela. E a gente já finaliza também. Estamos em tempo, pontualidade britânica. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Compartilhar. Acho que já deve estar aparecendo. Se não apareceu, vai aparecer. Eu já ponho em modo apresentação. Apresentar. Então, só finalizando aí, tá? Eu gosto, e vai ser meio que o mantra da parte de indicadores, tá? Medir é evoluir, tá, pessoal? Então, quando medimos, gerenciamos, que já é a resposta aí de uma pergunta que foi feita, né, em relação à gestão e tudo mais. Então, tem até os princípios lá da qualidade, né? O que não se mede, não se gerencia e tudo mais. Então, para finalizar aí o questionamento que fez, se não está gerenciando, se não está compartilhando e tudo mais, talvez seja uma oportunidade aí de conhecer novos desafios e novos horizontes, porque não é um papel de um gestor que não sabe fazer o gerenciamento daquilo que é de competência deles, tá? Quando nós analisamos, nós aprendemos, tá? E quando compartilhamos, todo mundo cresce. Então a gente está nesse movimento bem grande de compartilhar aquilo que a gente faz de melhor. E quando nós melhoramos, é alguma coisa que todo mundo já deve estar enjoado de escutar a gente, eu principalmente falar, né? A gente impacta, né, a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas e principalmente tudo que a gente faz dentro da qualidade, seja documento, risco, notificação, mas aí eu vou puxar a parte de sardinha para o lado da qualidade, tá? De processos gerenciais. É, impacto diretamente na vida do usuário do serviço de saúde, do paciente que está esperando atendimento, que está recebendo tratamento e tudo mais. Então, quando a gente melhora, a gente impacta a vida dessas pessoas que estão buscando serviços de saúde que são gerenciados pelo Seconce, tá? E aí é o que a gente busca, o cuidado seguro, humanizado e sustentável, ou seja, sustentável pensando aí na perenidade do serviço com o recurso que a gente tem hoje, tá bom? Pessoal, treinamento, tá? A gente já colocou, tem o acesso aí ao QR Code, vocês podem apontar e vai direcionado. É, serão uma trilha na parte, né? Já teve a de documentos, essa de indicadores. Serão 4 momentos. Uma de introdução a indicadores, que é mais ou menos o bate-papo que nós tivemos hoje, tá bom? Ah, Depois, a parte de medição, como que faz a medição no indicador. Depois, a parte de análise de indicador e, por fim, como que é realizado o plano de ação dentro do sistema. Então, são 4 etapas, tentamos fazer tudo de uma maneira muito enxuta. Eu acredito que se for pegar todo o treinamento, não vai passar de 40 minutos. Todos esses 4, tá? Ou talvez até bem menos do que isso. No momento, nós não disponibilizaremos os 4, serão 2, porque a gente está toque de caixa. Fizemos as gravações no começo desse mês, e queria principalmente agradecer o pessoal do núcleo de produção de conteúdo, o Alex, o Marco, a equipe da Mel, a Luana, e a Lilian e
tudo mais, com esse processo de elabora, a necessidade de treinamento, filmar, arrumar, colocar na plataforma. Não tenham dúvidas, é um trabalho que é feito por muitas mãos e assim, principalmente de um pessoal que é apaixonado pelo que faz, tá? Então, aproveitem, se matriculem, assistam, tá bem simples, bem bacana, e nossa ideia é que seja um processo muito tranquilo para quem for fazer a transição do DocNix para o Interact e para quem está começando a aprender. Sabemos tudo? Não. É uma novidade também para a gente, tá? Mas eu acredito sempre em pontes. Antes de fazermos muro, pensando que não vai dar certo, ou que a coisa não vai acontecer, pontes. É um ganha-ganha. Eu aprendo, a Aline aprende, vocês aprendem também. E aí a gente faz um compartilhamento grandioso dessa parte de crescimento em conjunto, tá bom? Então, a parte de treinamento, eu espero que o pessoal tenha apontado e tenha aplicado aí, mas provavelmente vai ter algum informe e tudo mais. Então, até a semana que vem, isso aí é quase certeza, até a próxima sexta-feira, todo o treinamento vai estar disponível para vocês já dentro do plataforma Sequência Educa. Mas aí, ao longo aí da jornada, a gente pode fazer outras interações. As qualidades vão ser treinadas e vão replicar isso para vocês também, tá? A partir do próximo de janeiro, fevereiro, a gente vai para uma jornada que é para quem já está em nível 3, nível 2, quando a gente fala de processos. Então a gente vai começar a desbravar esse mundo. E para quem ainda não conhece, vai ser uma oportunidade muito bacana de aprender sobre esse tema também, que vai ser o próximo módulo que a gente vai startar dentro do sistema informatizado, tá bom? Pessoal, eu agradeço imensamente aí em nome da nossa gerente da qualidade, a Ticiane, a participação de todos, tá? O tempo dedicado aí para a gente ter essas trocas, para a gente é uma oportunidade incrível de mostrar um pouquinho do que a gente faz também e de vocês saberem os movimentos que a qualidade também está fazendo, tá? Agradeço imensamente a Aline pela participação também, por ser o nosso apoio aí. É a menina que está tocando aí a parte de processos, né, de implantação do sistema. Então, quando vocês tiverem dúvida, pode acionar a nossa equipe, que dentro do possível que a gente conseguir responder, a gente vai tentar fazer também. E, enfim, todo mundo aí da atenção primária, dos ambulatórios, dos hospitais, muito obrigado pela participação. Eu vou parar o compartilhamento, mas depois a gente até vê como que faz para deixar disponível para vocês, ah, tudo isso daí. Porque aí eu não sei nem como que faz para parar de compartilhar. Peraí. Gente, tem uma hora aí. Peraí, deixa eu fechar aqui. Interromper. Pronto. Estamos de volta. Temos alguma dúvida? Não? Alguma colocação? Eu acredito que não, né? Aline? Tem uma única pergunta aqui no chat, Aline Dias, em relação à trilha do conhecimento. Gostaria de confirmar: o responsável por fornecer as taxas de adesão é o RH corporativo ou o RH local? Eu acredito que o corporativo tem essa informação. Eu não vou falar bobagem. A Melina ela está em férias, já respondendo vocês. E ela já estava verificando uma elaboração e construção de um dashboard, para repassar para as unidades como que está sendo a taxa de adesão aos treinamentos, tá bom? Ó, E a daí a gente Luana tem que. Tarquino respondeu: dúvidas de acesso à plataforma, entre em contato com o TID. Isso. Obrigada, gente. Tá bom, então. Pessoal, muito obrigado novamente. Desejamos aí a todos vocês um excelente final de semana e nos encontramos aí na próxima webinar, tá bom? Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa sexta.